E meu tema para essa noite, crenças erradas, cuidado com elas. Crenças erradas, cuidado com elas. Atos 28, do 1 ao 10. Atos 28, do 1 ao 10. Nós vamos estar lendo agora essa parte, ok? Texto interessante, muito interessante. Atos 28, do 1 ao 10. Diz assim: uma vez em terra, lembrando-nos onde paramos, no naufrágio do navio que estava levando Paulo como prisioneiro para Roma. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amém, igreja? Vamos assistir a um vídeo. Inicialmente, eu quero que você atente para o conteúdo das palavras desse vídeo. Vamos lá. Pastor Caio Fábio, eu vou começar com a primeira pergunta, minha pessoal também, de muitos. Gay vai para o céu? Todo ser humano sincero vai para o céu. Esse detalhe do gay, Deus não é urologista, nem proctologista, e a dedicação dele não é a genital humana, é ao coração. É a decisão de ser sincero, verdadeiro, humano, honesto, ser solidário, inclusivo, compassivo, misericordioso, em qualquer lugar da terra, como diz Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Onde se encontra gente assim, você encontra gente de Deus. Como Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, verso 12 ao 16, em qualquer lugar, nas ilhas mais distantes, mesmo sem nunca ter ouvido nenhuma informação sobre Jesus, quando você encontra pessoas assim, você encontra aqueles que Paulo diz que naquele dia, quando forem abertos os segredos dos corações humanos, eles serão a grande surpresa para os que se arrogaram já no tempo presente a separar o joio do trigo. Então, a religião determinou que, por exemplo, o gay é joio e o hétero é trigo. E Jesus disse: não façais isto, para que vocês não misturem e não cometam as piores perversidades. Esse é um
trabalho de anjos, é um trabalho de dimensões superiores, não está no arbítrio nem no alcance de vocês. Não só sobre gays, mas sobre qualquer outro ser humano, aonde quer que a moral humana vigente, que é extremamente mutante, determine numa geração que aquilo é um anátema, que é uma coisa inaceitável, você está correndo um risco enorme de estar em estado... Tá bom aí, tá bom. Vamos lá. E rota de colisão. Impressionante a queda do pastor Caio Fábio. Esse homem já foi visitar o meu quarto no seminário, a fim de orar comigo e mais um grupo grande de seminaristas. Lá pelo ano de 93, 94, ele foi para mim um ícone ministerial, um símbolo de pastor na minha juventude. Mas cada vez mais ele insiste em se afastar do modelo bíblico e equilibrado que a tantos inspirou nas décadas de 80 e 90 do século passado. Nesse vídeo, se você atentou para as palavras dele, você vai perceber que ele defendeu uma ideia que tem sido muito divulgada por vários líderes cristãos famosos na atualidade. A ideia de uma salvação universal. Você ouviu o que ele disse? Não importa se é gay ou o que for, o que Deus se importa com o indivíduo é a sinceridade dele. Então, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Jesus, Deus vai julgá-lo pela moral dele. Isso é muito complicado, irmãos, muito complicado. Há muita gente que de fato é sincera no exercício da sua fé, na prática de suas obras, mas muita gente sincera e que está genuinamente errada. E isso é para a gente parar e pensar. Uma palavra como essa de Caio Fábio, onde se diz que o que importa é a sinceridade, é a moral da pessoa, ela invalida a necessidade do sacrifício de Jesus na cruz. Porque se o que importa é a sinceridade, mesmo que eu nunca tenha ouvido falar de Jesus, mesmo que eu não seja um crente em Jesus, então a obra de sacrifício de Cristo na cruz foi invalidada. Não há necessidade de Cristo ter vindo ao mundo pelos nossos pecados, sofrer o martírio na cruz. Por quê? Porque importa o caminho que cada um escolheu. Se você é budista, se você é hindu, se você é testemunha de Jeová, se você é muçulmano, continue na sua sinceridade, mesmo que você não queira seguir a Jesus. Então são ensinamentos sutis que a cada dia tomam conta da igreja. Estão presentes no coração de vários que se dizem cristãos. Crenças erradas que minam, que detonam a verdadeira fé da igreja, deixando-a sem autoridade espiritual, fazendo com que ela se torne mais um grupo religioso entre tantos milhares que existem no mundo. E eu tenho dito aqui, o negócio está complicado, irmãos. Esses dias eu estava vendo um perfil de uma irmãzinha muito famosa aqui na região, um perfil no Instagram, uma irmãzinha em Cristo, muito famosa na região, e no perfil ela se apresentava como libriana. Meu signo é Libra, e é por causa do meu signo que eu sou assim, assado, desse jeito. Falei, para, eu estou lendo isso aqui mesmo aqui. Uma irmã em Cristo, uma pessoa conhecidíssima pelo público evangélico, justificando a sua personalidade com base no signo do zodíaco. Esse é o tipo de crença que tem prevalecido hoje no meio desse povo de Deus que não conhece nada da palavra.
que vive um modismo gospel, que está atrás de movimento desse evangelho da prosperidade, e como consequência, temos uma igreja hoje raquítica espiritualmente, que não confronta o império das trevas, que não faz com que o diabo se afugente diante da nossa presença. Por exemplo, irmãos, só para a gente poder entender e não ficar nenhuma dúvida, abre aí Isaías 47, 13 ao 15, para você que gosta de consultar os astros, que gosta de ver o horóscopo na internet, ou no jornal do dia. Isaías 47, do 13 ao 15, olha o que diz aí, é para você marcar esse texto. Olha o que ele fala: todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada, cansada. Deus está falando com o seu povo. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá, eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Deus está condenando a prática da astrologia, da consulta aos astros, aqui no livro de Isaías. Então, vamos entender bem essa fé, irmãos. Ou nós confiamos totalmente no nome de Jesus, ou nós dependemos de Cristo e do seu poder, ou então não somos crentes coisa alguma. Que isso fique bem claro, amém, igreja? Que isso fique bem claro. Então vamos voltar para Atos, depois dessa breve introdução. Na passagem que nós lemos em Atos 28, do 1 ao 10, há duas ideias que merecem ser observadas. Dois falsos ensinos, duas crenças erradas, que, embora partam de um povo considerado ímpio, um povo que não conhecia Jesus, tais ideias bem poderiam ter vindo de pessoas de dentro da igreja, já que eu sei que há muita gente boa que crê dessa maneira, que eu vou falar aqui. Quando olhamos para a igreja hoje, eu percebo que essas duas falsas ideias que eu vou apresentar aqui agora estão presentes em boa parte na mente e no coração daqueles que se dizem cristãos. Então, só voltando para o nosso tema, crenças erradas, cuidado com elas. Primeira crença errada, a ideia de que recebemos o mal porque merecemos. Se você está sendo afligido pela vida, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa de errada, você está pagando pelo que fez de errado. Resumindo em miúdos, é a lei do karma. A lei do karma diz que você vai pagar nesta existência ainda todo o mal que você causou, seja nesta vida ou em alguma vida passada. Vamos para a palavra, vamos lá? Atos 28, do 1 ao 4, olha o que diz. Atos 28, do 1 ao 4, olha só a palavra. Uma vez em terra, logo após eles terem chegado em terra seca, depois que o navio naufragou, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Uma curiosidade. Você pode hoje ir a Malta, e a praia principal de Malta tem um nome. Sabe qual é o nome dela? Baía de São Paulo. Baía de São Paulo. Sabe por quê? Por causa disso aqui. É a praia em que se crê que o apóstolo Paulo chegou após o naufrágio dele, de acordo com Atos 28. Muito bem, vamos lá. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio.
Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Você imaginou a cena? Paulo estava ali catando gravetos para ajudar no fogo da fogueira, e vem uma cobra, ó, pá, e agarra na mão dele. Irmãos, tem 3 coisas que eu morro de medo: cobra, barata e rato. Morro de pavor. Cobra, barata e rato, hein? Quem é que tem medo desses bichos também? Levanta a mão aí. Não é brincadeira não. Agora, olha, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, meus irmãos, eu fico pensando, se é comigo eu faço um escândalo. Eu saio correndo com aquele negócio ali agarrado na minha mão. E eu deixo quem for para trás, até Lu. Mas olha como é que Paulo age. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mal, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, Paulo sacudiu a cobra como se estivesse tirando pó das vestes. Não sofreu mal nenhum, está aí no texto. Qual foi a ideia do povo? Eles foram dominados por uma ideia muito comum, até mesmo dentro de uma igreja cristã, fundamentada na palavra. Salvou-se do naufrágio, foi um milagre, mas do que adiantou? Foi picado por uma serpente venenosa, fatal, vai morrer. Quer dizer então que esse homem tem culpa no cartório. Esse homem fez alguma coisa muito errada, ele é um assassino, e a lei da vida, a justiça divina, não vai permitir que ele viva. Salvou-se do naufrágio, mas vai morrer picado por uma cobra, porque esse homem não presta. É a ideia. Quantas vezes, irmãos, nós já vimos alguém passar por alguma coisa ao nosso redor e já não julgamos essa pessoa? Tá assim porque não vale um centavo furado, tá assim porque não presta, tá assim porque tá pagando o mal que fez para alguém. A gente já falou isso várias vezes. Pior, quantas vezes nós não pensamos isso de nós mesmos? Enfrentamos um momento de prova, passamos por um deserto e ficamos nos questionando: Senhor, o que eu te fiz? Por que eu estou passando isso, meu Deus? Por que o Senhor permitiu essa doença? Por que essa crise financeira? Por que tanta gente se levantando contra mim? Onde foi que eu errei? Esses dias eu recebi vou ter que falar, tá? Me perdoe. Eu recebi uma mensagem no Zap de um querido irmão, um amado irmão, onde ele enumerava, escute isso, todas as pessoas que brigaram com Bolsonaro e morreram. Aí no final ele dizia assim: cuidado você que está falando mal de Bolsonaro, você vai ser o próximo também. Eu falei: misericórdia, então eu vou morrer. Vou morrer a qualquer momento. Entendeu, irmãos? Essa ideia de que a gente recebe o que a gente merece é uma ideia antibíblica, é uma ideia pagã, que não tem base nas escrituras sagradas, não tem fundamentação. Vamos para a palavra? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos lá. Salmo 103, vamos. Salmo 103, do 8 ao 10. Vamos lá? Salmo 103, do 8 ao 10. Amém?
Quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Olha o que ele diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Eu quero repetir isso. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Se Deus fosse lidar conosco como de fato nós merecemos, ai de nós, ai de qualquer um que está aqui agora, ai de mim. Mas nós temos um Deus que é amor, e por isso estamos de pé ainda. Quer ver mais uma? João capítulo 9, vai lá. João capítulo 9, olha a ideia que o povo tinha. João capítulo 9, do 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, olha aí, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Você entende isso? A crença num Deus carrasco, num Deus tirânico, num Deus impiedoso, num Deus que nos responde sempre de modo punitivo. Aí qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Glória a Deus. Quantas lutas você passa, e você passa não é porque você é pior do que ninguém, mas você passa, sabe por quê? Porque Deus quer fazer com que a glória desta última casa na sua vida se torne maior do que a primeira. Deus quer manifestar o poder gracioso dele em você, para dar testemunho do amor maravilhoso dele, para todo mundo que te viu, e que zombou de você, e que questionou o poder desse Deus. É assim, irmãos, que Deus age. Então, primeira crença errada: recebemos o mal porque o merecemos. Realmente, nós merecemos o mal. A Bíblia diz que todos pecaram e fora estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Mas nós cremos num Jesus que é graça, e com graça somos tratados por Ele, se de fato estamos nele. Outra crença errada aí: existem homens e mulheres de Deus dignos da nossa adoração. Existem homens e mulheres de Deus dignos da nossa adoração. Voltando para Atos 28, olha aí o que acontece. O povo viu Paulo ser picado pela cobra e disseram: vai morrer. Eles conheciam aquela cobra, aquela víbora era extremamente venenosa naquela região. Seria uma questão de horas para que Paulo começasse a inchar e caísse durinho da silva. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era um Deus. Tremendo isso. O que aconteceu com Paulo é muito comum hoje ainda, em pleno século 21, quando Deus decide usar uma pessoa como instrumento vivo, como um vaso em suas mãos. Geralmente há aquele povo que é um povo vazio, um povo sem substância, sem conteúdo espiritual e bíblico, que tende a idolatrar, que tem a inclinação de colocar no altar alguns homens e mulheres de Deus, por julgarem-nos intocáveis, ungidos especiais do Senhor, pela forma como foram boca, pela forma como foram usados por Deus. Um dia eu estava pregando num interior desses aí, lá no Rio de Janeiro. Nem pastor eu era seminarista ainda, nem pastor eu era seminarista.
Aí, no final da pregação, me chega um senhor com a filha dele, uma menina de uns 13, 14 anos, uma adolescente, e ele diz assim: pastor, me chamou de pastor, eu quero que o senhor agora ore pela minha filha. Aí eu falei: qual é o problema? Ela está com dor de barriga desde cedo. Aí eu olhei para ele assim, eu falei: mas o senhor já comprou algum remédio para dor? Lá em casa nós vivemos pela oração, o senhor vai orar por ela. Eu não tinha como recusar, impus as mãos na barriga da menina e orei por ela. Quando acabei de orar, ele falou: muito bem, você está curada, vamos embora porque o homem de Deus orou por você. A fé daquele homem de fato é uma fé admirável, mas eu fico pensando, quantos também não têm essa fé? E são alvos dos espertalhões, dos mal intencionados, dos falsos apóstolos, que se aproveitam de gente assim, inocente e ingênua, para poderem ganhar dinheiro às custas da boa fé desse povo. É ridículo, irmãos, quando vemos, por exemplo, um apóstolo Valdomiro enxugando o suor com aquele lenço, lenço nojento, e jogando para o povo, e o povo brigando, disputando aquele lenço suado, fedorento. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, isso é idolatria. Colocar pessoas numa posição que não competem a elas estarem ali. Aí eu volto para o presidente, eu tinha parado, né? Hoje eu volto para o presidente. Mito. Olha o mito, que mito, que coisa nenhuma, irmãos. É um homem errado, falhas ele tem no caráter dele. Que mito, que coisa nenhuma. O campo está fértil para esse tipo de crença. É por isso que tem tanta gente aí crescendo, mesmo com os escândalos que são comprovados, porque o povo decidiu acreditar nestes falsos homens de Deus. Paulo passou por isso. Após ele não ter sido morto, o povo começou a dizer que ele era um Deus. Vamos para Atos, vai lá, voltando para Atos, capítulo 10, vamos lá. Atos 10, só para a gente poder entender aqui uma coisa. Eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Eu estava assistindo um vídeo de uma igreja africana, onde um pastor chegou numa determinada vila, escute, e os homens e as mulheres tiraram as suas blusas, os seus paletós, e foram colocando adiante do caminho daquele homem, para que ele não pisasse naquele chão empoeirado. E ele foi, todo garboso, galante, pisando no paletó do povo, na camisa do povo. Teve um moleque que ficou de sutiã, para não deixar de colocar o pano para o pastor passar. Irmãos, Jesus teria asco, teria não, ele tem, porque ele está vivo do lado de Deus, à direita do Pai. Ele sabe de tudo que acontece, ele tem nojo desse tipo de situação. Atos 10, 25, 26, olha o que diz: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Cornélio foi aquele líder romano, centurião romano, que recebeu uma visão de que deveria mandar chamar Pedro para pregar a palavra para ele. E Cornélio sabia que Pedro era um homem de Deus, e quando Pedro chega, provavelmente já tinham contado da fama de Pedro, o homem que andou com Jesus, o homem que ouviu diretamente de Jesus as palavras de vida, e aquele homem então se inclinou em sinal de adoração. Mas olha o que diz o texto, irmãos: mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Glória a Deus. Que percepção de Pedro.
Quantos hoje, diante de um gesto desse, não pensariam assim: acho que eu mereço isso. Talvez haja algo de divino em mim que eu nunca parei para pensar, mas o povo consegue enxergar. Eu sou merecedor dessa reverência assim. Não, irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Cuidado com quem você tem colocado no trono do seu coração. O trono do seu coração pertence somente a Jesus Cristo. Só Ele. Ponto final. Terceira verdade. E essa para mim é a mais maravilhosa de todas. Mais maravilhosa de todas. Apesar de nossas crenças erradas, Deus ainda manifesta a sua graça. Apesar de nossas crenças erradas, Deus ainda manifesta a sua graça. É interessante isso. Jesus fala assim na sua famosa oração sacerdotal: e a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus, e a seu Filho Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Para eu chegar no céu, o conhecimento real que importa para mim é o de Cristo. Detalhes da Bíblia, de quantos livros tem a Bíblia, qual é o maior capítulo, qual é o maior versículo, qual é o menor capítulo, qual é o menor versículo, qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento, qual foi o último. Isso é interessante, curioso, bom que você saiba. Mas não são esses detalhes que te concedem a salvação. O conhecimento que a Bíblia fala não é o conhecimento de ordem intelectual, é o conhecimento de Jesus Cristo. Lembra do cego? Esse cego que foi curado? E aí, quem foi que te curou? Quem era ele? Como é que ele parecia? Ele era profeta? Ele não era? Ele era um impostor? Aí aquele cego fala assim: se ele era profeta, se ele era impostor, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Foi a experiência que aquele cego teve com Jesus que fez toda a diferença. Então tem muita gente, irmãos, que conhece a Bíblia de capa a capa, sabe de cor um monte de textos bíblicos. E bom, repito, bom e excelente isso. Mas não é isso que vai nos levar para o céu, se confiarmos apenas nestas coisas. Então olha que interessante, irmãos. Vamos lá, capítulo 28, do 7 ao 9, Atos 28, do 7 ao 9. Eu estava pensando nisso aqui. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, o ricaço da ilha, o manda-chuva da ilha. Provavelmente ele ouviu falar do milagre de Paulo em não ter sido morto pela serpente. Então ele chamou Paulo para ficar na casa dele, junto com o centurião romano, Júlio, que estava tomando conta de Paulo, escoltando Paulo, porque Paulo era um prisioneiro, não se esqueçam disso. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Atenção porque eu vou dizer aqui agora. Olha para mim aqui, você que está em casa, se ligue na verdade que eu vou apresentar para você agora. Aqui no texto não diz que houve conversão daqueles homens, nem do dono da casa, Públio.
nem da multidão que procurou Paulo querendo a cura. Aqui não diz que houve salvação, aqui não diz que eles foram libertos das suas falsas crenças, mas diz que houve cura, milagres, prodígios em larga escala. Por quê? Porque Deus é amor e graça. Apesar da incredulidade daquela gente, a começar pelo próprio cidadão Públio, que recebe Paulo em sua casa, Deus interveio a favor de todos aqueles que precisavam de uma manifestação de poder. E aí eu sou obrigado a reconhecer uma coisa, que eu gostaria que não fosse assim, mas eu não sou Deus. Existem curas verdadeiras realizadas nestas igrejas lideradas por picaretas da fé. Sabe por quê? Porque para Deus o que mais importa, naqueles que se aproximam clamando, suplicando por um milagre, para Deus o que mais importa é a atitude do coração destes indivíduos, que estão ali de uma maneira totalmente entregue, crendo que o poder de Deus é real e concreto. E aí Deus age, apesar daqueles homens que estão à frente da igreja, porque o que está em jogo é a glória de Deus na vida daquelas pessoas suplicantes, que estão implorando pela manifestação da misericórdia de Deus. Então a gente vê coisas que são reais, irmãos, e concretas. E por que é que muitas vezes, no meio neopentecostal, temos muito mais manifestações de milagres, ainda que uma boa parte seja mentira, fraude, isso é comprovado, mas temos milagres sim, sabe por quê? Porque ali o povo não está racionalizando, ali o povo não está questionando, ali o povo quer desesperadamente a cura e confia que é só Jesus. A gente não, irmãos, a gente discute demais, a gente especula demais, a gente hipotetiza demais, a gente não crê naquilo que o nosso próprio pastor fala, a gente fica procurando erro na palavra, contradição na palavra, e o que acontece? Deus não age, porque não temos um coração crédulo para receber a sua ministração. Essa é uma realidade, irmãos. Já falei aqui, não gosto de R.R. Soares, não gosto de Bispo Macedo, não gosto de Apóstolo Valdomiro, Silas Malafaia e outros mais, que pregam este evangelho da prosperidade, estão enriquecendo, são milionários, às custas do engano. Mas, no dia 31 de dezembro de 2008, já falei isso aqui várias vezes, no dia 31 de dezembro de 2008, eu estava voltando para o Rio de Janeiro, para começar lá uma igreja do zero, a Comunidade Batista Esperança, em Rio das Ostras, e minha mãe, alcoólatra, fumante inveterada, dominada por vários demônios quando bebia, e ela está ouvindo agora, ela está me vendo agora, que ela não perde um culto, minha ovelha mais assídua, minha mãe. E aí, naquele dia 31 de dezembro, como de costume, nesse dia ela estava sozinha em casa, bebeu até cair, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, quando acordou pela manhã, 7 horas da manhã, estava lá a TV ligada no canal do R.R. Soares, do missionário R.R. Soares, ao vivo, 7 e pouca da manhã, dia 1º de janeiro de 2009, e ele convidava as pessoas ali que estivessem participando daquele culto televisivo, a orarem com ele, para que pudessem ter um ano abençoado e próspero. Minha mãe olhou para aquele homem, ressaca pesada, no chão ainda da sala,
E ela pensou assim: meu filho é um pastor, há tanto tempo meu filho me prega essa palavra, eu não aceito. E ele está vindo agora para o Rio de Janeiro, para começar um trabalho de Deus, e olha como é que eu estou. Eu não sou digna de fazer parte desse trabalho, a minha vida está totalmente derrotada. Nessa hora ela orou: Senhor, eu me entrego a Ti, eu creio em Ti como meu Senhor e meu Salvador, me liberta da bebida, me liberta do cigarro. Ali nascia uma nova mulher naquele momento. Ali foi regenerada Ana Maria Paiva Gonçalves. Isso foi em 2009. E desde aquele 1º de janeiro, aquela mulher nunca mais botou um cigarro na boca, nunca mais botou uma gota de álcool na boca, nem vinho, que é uma bebida que eu gosto, nem isso ela bebeu mais. Então entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Não foi R.R. Soares, foi a palavra. Foi Deus através da vida dele, porque Deus continua a manifestar a nossa graça, mesmo quando temos erros em algumas crenças. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: lá no céu, naquele grande dia do nosso encontro com Cristo, não vai importar se você cria no batismo no Espírito Santo com dom de línguas ou não. Não vai importar se você cria na predestinação ou no livre-arbítrio. Não vai importar se você cria num milênio real, concreto, de 1000 anos, onde Jesus reina a partir de Jerusalém, ou então num milênio simbólico, em que Jesus não vai estar fisicamente, mas as coisas vão acontecer de acordo com a soberania divina. Não vai importar naquele dia, escute, se você foi batizado por imersão na água, entrando como um bom batista, ou se você foi batizado com água na cabeça, como um bom presbiteriano. O que vai importar naquele dia é se você é um crente em Jesus, se você foi realmente lavado pelo sangue remidor de Cristo, se você foi habitado pelo Espírito da promessa. É isso que vai importar, irmão. Há crenças que de fato não podem de forma alguma terem lugar na igreja. São crenças heréticas, falsos ensinos que afastam os homens de Deus. Mas existem coisas menores que nós ficamos brigando por nada, porque Deus está muito acima disso. E lá no céu o que importa é ser remido pelo sangue de Jesus. E ponto final. Você crê nisso? Amém? Amém? Você é remido pelo sangue de Jesus? Você está acima de qualquer engano, divisionismo, falso ensino? Amém? Então fique em pé nesse momento. Vamos falar com Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque nesse momento, mais uma vez, cultuamos o teu nome pela tua graça e misericórdia. Nós, seres imperfeitos, exaltando aquele que é o ser perfeito e completo. Como pode isso, Deus? É só pela tua graça, é só pelo teu amor, é só pela tua misericórdia. Então, obrigado. Obrigado por todos que estão reunidos aqui fisicamente. Obrigado por quem está em casa participando conosco. Obrigado, 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 Deus, pelo teu amor misericordioso. E a minha oração é que os falsos ensinos que afastam as pessoas do teu filho sejam jogados por terra em nome de Jesus na tua igreja. Mas aquilo que é irrelevante, bater palma, não bater palma, isso, aquilo, outro, que envolve mais uma questão cultural, Deus, perdoa-nos, e tem misericórdia de nós, e continua a agir, porque esta igreja, o teu povo, tem apenas uma intenção: ser guiado pelo teu Espírito e depender do teu poder. Nós queremos depender da tua manifestação em nosso meio, e estamos aqui de braços abertos, para que o Senhor faça em nós o que o Senhor bem quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém?